Boa tarde, meus irmãos. Tudo na santa paz. Hoje vamos fazer um vídeo para a gente falar um pouco sobre o Deus do deserto, né? Quem realmente é o Deus do deserto? No YouTube existem muitos canais e muitas pessoas que falam sobre o Deus do deserto, né? Alguns falam que é o próprio diabo e as demais heresias, né? Outros dizem que era Azazel, outros dizem que é Satanás, o diabo, né? A serpente. E outros dizem que é o próprio Deus, né? Que é o próprio Messias. Mas, afinal, quem realmente era o Deus do deserto? Aquele Deus que estava com o povo hebreu no deserto. Que existe milhares de teorias, né, meus irmãos? Mas as pessoas, por não terem conhecimento da palavra, então acaba errando, né? Porque o Pai permite todas as coisas. Ele permite até o erro, né, na vida da pessoa, para que a pessoa passe por provações, por testes, né? Para realmente ver se a pessoa está na palavra, está na vereda verdadeira, né? Porque tem pessoas que é assim, eles vão por todo tipo de caminho, por todo tipo de vento, né? Por todo tipo de vento. Mas a vereda verdadeira, que é a palavra do Pai, poucos caminham por essa vereda, né? E qual é essa vereda? A vereda é as Escrituras, entendeu? Tudo que procede da verdade é verdade. Tudo que procede da palavra do Criador é verdade. Mas tem muitos que não crê, né? Não crê na Escritura. Tem muitos que não crê no Velho Testamento, só crê no Novo. Tem muitos que não crê no Novo, só crê no Velho. Mas um testifica do outro. O Velho testifica no Novo, o Novo testifica no Velho. É como o vinho, meus irmãos. O vinho, ele é bom. Um vinho novo, ele é bom, né? É bom, é maravilhoso. E um vinho velho é melhor ainda, entendeu? Tanto o vinho bom, novo é bom, né? Como o vinho velho também é bom. Ambos são bons, nada se perde, entendeu? Nada é desprezado e desperdiçado quando se trata da palavra do Eterno. Tanto o que é velho é bom, como o que é novo também é bom. O velho testifica o novo e o novo testifica o velho. Mas mentes incoerentes não conseguem entender essas coisas e nunca vai entender. Então vamos para a verdade, né? Vamos procurar entender quem de fato é aquele Deus, né? Quem de fato é o Deus do deserto, né? Que muitos discordam e muitos não acreditam, porque eles falam que não é coerente um Deus que faz isso e um Deus que faz isso. Aí ele separa
e coloca como sendo dois deuses, um Deus cruel e um outro Deus que é só bondade. Nada a ver. Mas vamos ler aqui, dar uma diminuída na câmera. Se eu conseguir diminuir a câmera, né, meus irmãos? Consegui. Então vamos ler aqui Primeiro Coríntios, capítulo 10. Não sei se é meus dedos, meus irmãos, mas o negócio aqui tá difícil de diminuir. É os dedos grossos, né? De tanto pegar nas ferramentas, aí acaba ficando com o dedo grosso. Mas é assim mesmo. Então vamos para o estudo aqui, né? 1 Coríntios, meus irmãos, no capítulo 10. Aí diz bem assim: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem. Aqui fala antepassados, né? Mas em outra versão fala nossos pais, né? Nossos pais. Antepassados estiveram debaixo da nuvem e de todos passaram pelo mar. E todos, né, passaram pelo mar. Na saída do Egito, entendeu? Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual. Porque tinham a sede saciada, né? Porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. Aqui, eu acho que o apóstolo Paulo, se eu não me falar a memória, né? Ele está esclarecendo para nós quem era que provia as coisas para aquele povo. Tanto saciava a sede física, a fome física, né? Como também saciava a fome espiritual, por intermédio de Moisés. Entendeu? O apóstolo Paulo está explicando isso aqui para nós, porque todos foram batizados em Moisés. Moisés, na época, foi como um Messias. Ele foi o salvador daquele povo. Entendeu? Moisés é a representação do Messias quando tirou o povo do Egito. Consegue entender? Aqui Paulo está exortando isso, que todos foram batizados em Moisés e futuramente seriam batizados no Messias. Entendeu? E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual. Já já nós vai ver quem é essa rocha. Entendeu? Rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo, né? Que era o próprio Messias. Consegue entender? O Pai celestial nos céus e o Filho, né, caminhava junto com esse povo. Entendeu? Ou seja, não tem demônio aqui. Consegue entender? Nessa leitura aqui que você lê, não existe demônio. Como alguns por aí pregam que o Deus dos hebreus que acompanhava esse povo era o próprio Satanás.
Não, meus irmãos. Quem acompanhava aquele povo era o Messias, era o Filho do Eterno, entendeu? Que é o príncipe do povo hebreu, entendeu? Veja, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham sede, ó, saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. Ou seja, esse espírito, né? Essa rocha espiritual é o próprio Messias. Ele acompanhava o povo hebreu, que os acompanhava, ó. E essa rocha era Cristo, ou seja, era o Messias. O próprio Paulo aqui está nos declarando quem era esse Espírito, quem era esse Deus que acompanhava o povo hebreu. Entretanto, Deus, né, que é o Pai, ó, não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Consegue entender? O Pai, que é o Deus aqui, que colocam como Deus, mas é o Pai da rocha espiritual, que é o Messias, não se agradou, né, de alguns deles, né? Vamos ler mais uma vez, ó. Entretanto, Deus, né, o Pai, não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão no deserto. Que muitos dizem aí que que o Pai, ele é só amor. Eu não sei onde é que essas pessoas tiram essas coisas, meus irmãos. É porque quando eles lêem assim, ó, entretanto Deus, aí ele já, tá vendo? É o diabo. Não, aqui foi algum ignorante que trocou, né, a palavra do nome do Pai e colocou isso aqui, né, para gerar essas confusões universais nas pessoas. Entendeu? Entretanto, né, mais uma vez, Deus, né, o Pai, aqui é o Pai, meus irmãos, é o Pai do Espírito, da rocha espiritual que estava no deserto junto com o povo hebreu. Esse Deus aqui é o Pai dele, ó. Não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos, veja, são fatos, não são conjecturas, são fatos, foram coisas que aconteceram, porque são fatos. O próprio Paulo aqui está falando, ó, isso aqui é fato, gente, isso aconteceu, entendeu? Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Esses que ficaram espalhados no deserto, eles cobiçavam, meus irmãos, eles cobiçavam o que não era permitido pelo Criador. Entendeu? E o Pai se irou muitas das vezes com esse povo, porque o Pai levou esse povo para o deserto, que muitas pessoas não entendem, porque Moisés passou tantos anos, 40 anos no deserto, se em poucos dias se chegava nessa terra que eles acamparam. Porque o Pai estava purificando o seu povo, entendeu? É como o Messias ensina, é como purificar a prata, como purifica o ouro, é no fogo, meus irmãos. Não é esse mamão com açúcar que as pessoas ensinam, não é com esse mamão com açúcar que as pessoas ensinam. É da mesma forma que se purifica o ouro, é no fogo. E se o ouro não for bom, é descartado. É descartado. Infelizmente, é a verdade, é a realidade. As pessoas, não sei por que é tão difícil das pessoas entender a verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, as pessoas só gostam de que as pessoas massageiem o ego delas, que falem coisas boas, coisas maravilhosas, mas não é a verdade. Entendeu? A verdade, ela é como um chicote no lombo, cara.
A verdade dói, meus irmãos, machuca. Quando você estiver por aí ouvindo da boca de um pastor, da boca de um herege aqui do YouTube, coisas doces, maravilhosas, pode ter certeza que é Satanás. Quem tem esse mel na língua é Satanás, meus irmãos, é o diabo. O bicho tem um doce no falar que qualquer trouxa cai. Todo trouxa cai. Eu falo trouxa porque são trouxa. Entendeu? Porque até isso o Pai permite, para ver se a pessoa está firme na palavra dele, para ver se a pessoa não vai ser desobediente. Mas sempre são desobedientes. É incrível. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram, tá vendo? O próprio Paulo aqui afirma que eles fizeram que não era bom. Por isso foram punidos e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Não vos torneis idólatras, como algum deles foram. Veja, eles eram idólatras. Você vê claramente naquela passagem que eles constroem bezerro de ouro e faz um labacé todo lá. Entendeu? Idolatria. Era isso que o Pai estava purificando neles. O Pai estava querendo colocar na mente deles, ó, só existe a mim. Eu sou o Pai de vocês, eu sou o Criador de vocês. Por que vocês são obstinados a me desobedecer? E o Pai se ira, meus irmãos, o Pai se ira com essa gente. Ó, não vos torneis idólatra, como alguns deles foram, conforme está escrito, né? Como eu estou acabando de falar, aqui tem a passagem lá do bezerro e várias outras passagens que eles desobedeceram o Pai. Quando eles sacrificaram seus filhos a Baal, queimando seus filhos no fogo, tudo aquilo ali o Pai punia. Justo, né? O Pai punia eles porque o Pai é justo. Entendeu? E o povo se ausentou para comer e beber. Quando fala o povo se ausentou para comer e beber, você já acha que era para comer e beber o quê? Idolatria, comer do sacrifício a ídolos. Porque o Pai decretou para eles uma forma de sacrifício para o eterno. Está escrito que o Pai decretou uma forma de sacrifício para ele. Mas o que eles fizeram? Eles faziam os rituais pagãos. Porque o que o Pai não decretou para que as pessoas façam, passando do que o Pai não decretou, meus irmãos, é para demônios. É para demônios. Entendeu? Aqui, ó. O povo se ausentou, ó, para comer e beber, ó, e levantando-se para se entregar à orgia. De tudo eles praticavam. Tudo que eles aprenderam no Egito, eles estavam praticando no deserto, diante do Pai. E diante do Filho, que é o Messias, o ungido. Entendeu? Que é o que caminhava com eles. Não nos entreguemos, ó. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. Veja que Paulo, de forma alguma, está tirando o erro deles aqui, ó. De forma alguma, Paulo está passando o pano na cabeça deles, não. Paulo está mostrando os erros dessas pessoas, as abominações que eles cometiam diante do Criador. Por isso, os corpos boiando no deserto, né? Mas tem uns aí que, não, ali era Satanás. Não é Satanás. Vocês veem que no primeiro e no segundo capítulo já fala quem era aquela rocha. Quem era aquele Deus, aquele ser que estava com eles. Era a própria rocha espiritual que é o Messias, o ungido, o Filho do Eterno. Aqui, ó, não nos entreguemos às imoralidades, né? Como alguns deles assim agiram, né? E num só dia morreram cerca de 23 mil. Entendeu? E num só dia morreram cerca de 23 mil. Quem foi que matou? Quem era o Deus que estava andando com o povo hebreu? Se não era o Filho.
Se não era o Cristo, se não era o Messias, não tem Satanás na história, meus irmãos. Tinha o pai e tinha o filho. Não tinha Satanás. Tinha o pai e tinha um filho. É só você ler e entender. Aqui, ó, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo. Entendeu? Assim como eles faziam lá no deserto, porque o Messias estava lá com eles. E eles colocavam o Messias à prova. Eles tiravam a paciência dele, ó. Não devemos pôr à prova, tá vendo, ó? A paciência do Messias, como alguns deles fizeram. E por isso foram mortos pelas serpentes. Porque eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, mas tudo obedece o Messias. Tudo obedece o Pai. Entendeu? Até as serpentes. Ó, e por isso foram mortos pelas serpentes. Ué, o apóstolo Paulo aqui está falando mal desse Deus? Pelo contrário, né? Ele está falando para a gente não pôr ele à prova. Né? Paulo era sábio, inteligente. Aqui o Paulo não está criticando o Deus do deserto, pelo contrário. Ele tá nos exortando a nós não pôr ele à prova. Né? Ó, não devemos, ó, pôr à prova a paciência do Messias. Por que Paulo fala de Cristo? Porque Paulo sabia que era ele que estava lá no deserto. Entendeu? Paulo tinha conhecimento, meus irmãos, da Escritura. Ele não era nenhum ignorante, não. E nem ficava fazendo conjectura em YouTube, não. Ele lia as Escrituras. Ele ensinava e pregava o que ele lia na Escritura. Não era conjectura da cabeça dele, não. Paulo fazia a mesma coisa que eu faço aqui, ó, nesse canal. Eu ensino a Escritura. Eu não ensino conjectura da minha cabeça. Entendeu? Porque o Espírito é do Pai, não é meu. Consegue entender? O Espírito está aqui, ó, na leitura. Entendeu? Tá em cada letrinha dessa daqui, ó. Foi proferida e escrita pelo Espírito Santo do Pai que habitava em Paulo. Entendeu? É como se o próprio Pai tivesse escrito isso aqui, ó. Só que as pessoas não conseguem entender essas coisas. É difícil, meu. Ó, e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Quem é o destruidor, meus irmãos, que eu já ensinei para vocês? Que está escrito lá em Apocalipse. Abaddon. Abaddon é o mesmo destruidor que estava lá no passado, no deserto. E quem é o ser que estava no deserto, mais o povo hebreu? Se não é o próprio Messias, o próprio Cristo, como fala a leitura aqui. Entendeu? É como eu sempre ensinei aqui, meus irmãos, o Pai mata, o Messias mata. O Messias que essas pessoas estão esperando é uma Barbie. Entendeu? É um ser de purpurina, é um ser de maquiagem, é um ser de doçura, é um ser de purpurina, é uma Barbie Girl, meus irmãos. É uma coisa terrível. Entendeu? Porque o Messias da Escritura não é esse mamão com açúcar que as pessoas ensinam. O Messias é o próprio destruidor, meus irmãos. É o próprio destruidor que tem a chave do poço do abismo, que está escrito em Apocalipse 9. Se não me falha a memória, é 9. Abaddon é o próprio destruidor. Entendeu? Era ele que andava no deserto junto ao povo hebreu. E Paulo nos exorta aqui nessa leitura em 1 Coríntios capítulo 10. Quem é o destruidor? É o próprio Filho do Eterno, é o Messias. Entendeu? E não vos entregueis, ó, à murmuração. A murmuração, como algum deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Porque o destruidor deles era
Era o próprio Messias que estava no meio deles. Eles ficavam murmurando, falando mal do Deus de Moisés. Quem era o Deus de Moisés? Era esse Deus que estava com eles. Era o próprio Messias, a rocha espiritual. Entendeu? Por isso que Paulo aqui nos exorta, não devemos pôr à prova, né, a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram. Veja, eles fizeram a quem? Eles tiraram a paciência de quem? Do próprio Cristo, do próprio Messias que estava com eles, que é o próprio destruidor, como eu já ensinei em alguns vídeos meus aí, mas até hoje não entendem. Colocam a culpa em um ser que está aprisionado. Não é fácil, né? Colocar a culpa em um ser que está aprisionado. Mas dar a glória e a honra ao que realmente merece honra e glória, ninguém dá. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo. Ó. Veja, Paulo é uma pessoa... Esse aqui é fascinante. Isso aqui você pode tirar o chapéu para ele quantas vezes você quiser. Pode tirar o chapéu porque era um homem coerente, inteligente, tinha conhecimento da escritura e sabia do que estava falando. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, ó, para nós hoje, nos dias de hoje. Ó. E foi escrito como advertência, que nem eu acabei de ensinar, que é como se for como sendo o próprio Pai escrevendo. É como se o Pai estivesse escrevendo essa carta para nós, para cada pessoa que lê. É o próprio Criador, por intermédio de Paulo. Porque Paulo tinha o Espírito do Pai, o Espírito Santo do Pai estava em Paulo. E Paulo escreveu por inspiração do Espírito do Eterno. E tudo isso lhes aconteceu como exemplo, ó, e foi escrito como uma advertência para nós hoje. Ó. Para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Entendeu? Assim, aquele que julga está firme. Cuide-se para que não caia. Para que não vos caia, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Ou seja, o Pai nunca dá uma tentação, permite uma tentação na nossa vida, que cada pessoa não possa suportar. É como você vê aí, ó, um monte de pessoa aí cedendo ao sistema, cedendo aos demônios, por um prato de comida, meus irmãos, por uma viagem, por um estudo que depois não vai servir para bosta nenhuma. Porque quantas pessoas não tem aí formado em faculdades brilhantes, mas tá catando lixo na rua, tá pedindo comida nas portas, tá pedindo esmola. É umas faculdades, meus irmãos, que não serve para nada. A única faculdade que a gente tem que ter na nossa vida, meus irmãos, é saber plantar e colher. É só isso que a gente precisa. Foi a única coisa que o Pai falou para nós fazer, plantar e colher. Entendeu? Porque as outras coisas Ele mesmo acrescenta na nossa vida. É ter intimidade com o Eterno, é ter fé, é ter comunhão, é ter simplicidade. Entendeu? Essas coisas, ele mesmo é que acrescenta a nós. As pessoas passam a vida inteira correndo atrás de uma faculdade, passa 8, 10 anos ali deixando de estar com seus parentes queridos, com os seus entes queridos, criando laços com as famílias, com as pessoas, para se entregar a um estudo que lá na frente não vai servir para bosta nenhuma. Talvez vá até pedir esmola na rua, pedir moeda no semáforo. Ou então vai roubar, vai matar porque não se frustrou na vida. É muita loucura. A única coisa que a gente precisa saber na vida é plantar e colher. A única coisa que o homem necessita fisicamente é de arroz, feijão e água. É como o Messias ensinou, tendo um teto na cabeça, tendo o que comer, o que vestir, estejais contente, meu. Estejais contente, estejais feliz, né? Porque o Pai provê essas coisas para nós. Ó, assim aquele que julga está firme, ó. Cuide-se para que não caia. Aquele que julga, tipo assim, eu me julgo santo, eu me julgo já salvo, eu me julgo já
Cuidado para não cair, entendeu? Não vos sobreveio tentação, ó, que não fosse comum aos seres humanos, ó. Mas o Pai é fiel e não permitirá, ó, que sejais tentado, além do que podeis resistir. Você vê, então toda a tentação que veio para você, você era capaz de resistir. Então por que não resistiu? Porque você cedeu. Porque você era capaz de resistir. O Pai é justo, gente. O Pai não é injusto. Ele nunca vai... Como o Paulo está explicando, o Pai Todo-Poderoso, meus irmãos, Ele jamais vai permitir algo na sua vida que você não possa suportar. A mesma coisa aconteceu com o Messias. Tudo que ele suportou, tudo que ele padeceu, ele era grande, poderoso para suportar. O escárnio, as pancadas, a humilhação, o desprezo, as cuspidas na cara, o xingo. Entendeu? Ele era grande, poderoso. Aqui, ó. Tudo suportou. Por amor de gente que nem merece, né? Porque se você for colocar na balança, essas pessoas não merecem o sacrifício, a misericórdia e a graça imerecida que o Pai deu às pessoas. Elas não merecem, elas merecem ficar boiando no deserto, ressecado pelo sol, até a pele grudar nos ossos, né? E nem serve para os abutres comer, porque um cadáver ressequido pelo sol, os abutres nem comem, porque não tem o que comer. É isso que as pessoas merecem. Ó, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas o Pai é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir, ó. Pelo contrário, juntamente com a tentação, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que o possais suportar. Por quê? Porque ele é justo. Entendeu? Se o Pai dá a vida, ele é justo. Se o Pai tira a vida, ele também é justo. Consegue entender? Não é porque ele é o diabo, porque um é o diabo e o outro é o Criador, não. É a mesma pessoa. Só que ele é justo. Ele te dá a vida e ele tira a vida. Ele salva e ele condena. É tão simples a escritura, mas as pessoas não entendem. Elas insistem em querer colocar que existe um diabo lá no Velho Testamento, que era um Deus terrível, que matava, que não sei o quê. Ele mata mesmo. Até quando não vão conseguir entender isso? Que ele mata. O Pai mata e o Messias também mata, porque ele obedece a seu Pai. Entendeu? Ele tanto mata como também ele deu a vida, né? E ainda deu a vida por um bando de pessoas que não merecem, meus irmãos. Infelizmente não merecem. Elas continuam cuspindo e pisando no seu sangue derramado. É por isso que no final dos tempos, o homem vai ser raro, né? Fala, né, que o homem vai ser raro. O homem vai ser raro como o ouro de Ofir. Por que que você acha que vai ser raro como o ouro de Ofir? Né? Porque o Messias, ele não é esse mamão com açúcar que as pessoas contam, não. Ele é um homem brabo. Ele é um homem brabo, terrível. E muitos gostam de tirar a paciência dele, né? Colocar ele à prova, entendeu? Então, vão acabar com os corpos boiando no deserto. Entendeu? Por isso que as nações vão se enfurecer contra ele e vão tentar destruir ele. Por quê? Porque ele é assim, ele é severo.
né? Ele é severo e vai tentar colocar as coisas no trilho da sua maneira, né? E a maneira dele não é uma maneira assim muito gostosa não, viu? O lombo vai espichar, viu? É como está escrito em Isaías, a vingança estava no meu coração e eu alimentei ela a cada dia. Entendeu? Por isso que as nações vão se enfurecer, né? Os príncipes, os reis, uns 10 países, né, poderosos vão se unir e vão tentar destruir o Cordeiro, né? Destruir o Filho do nosso Pai Todo-Poderoso. Mas é como está escrito, né? Vão perder. Entendeu? Vão perder. As pessoas ficam aí ensinando mamão com açúcar, que o Messias é assim, assim, assado. Quando vocês vê lá no Novo Testamento, meus irmãos, as coisas que o Messias fez, né, e honrou o Pai como homem, ali ele estava dando um exemplo. Ele se tornou um modelo para todo homem. É assim que vocês têm que viver, é assim que vocês têm que ser. Entendeu? Vocês têm que ser a coroa, a glória do Pai, né? Mas o que fizeram com ele? Mataram, né? Por isso a vingança, a justiça é mais do que justa, né, meus irmãos? E eu não sei se vocês entenderam aí o texto que o apóstolo Paulo escreveu. Você vê que ele é terrível, né? As pessoas colocaram ele à prova, tiraram a paciência dele e foram pro ralo. Foram pro saco. Você vê que é tão incrível que nem tem Satanás na passagem, né? Tem o destruidor. E quem é o destruidor? Como eu já ensinei, é Abaddon. Abaddon é o próprio rei que tem a chave do poço do abismo. Entendeu? Então esse mamãozinho com açúcar aí, ó, quando ele aparecer, que vai aparecer, esse mamão com açúcar vai aparecer, né? Será aclamado, idolatrado. E esses idólatras aí que idolatram homens que quer que as pessoas se ajoelhem aos pés deles, né? Ou até mesmo o demônio, esses aí vão adorar também. Não se preocupe não, que eles vão adorar também. Porque eles estão esperando um Messias mamão com açúcar. E o Messias não é mamão com açúcar. Entendeu? O Messias é chicote e vara no lombo, até o couro espichar. Esse é o verdadeiro Messias, como está na Escritura, né? Só que as pessoas não entendem e acham que é o diabo. Mas o mamão com açúcar vai aparecer e eles vão amar, né? Maravilhoso. E é isso aí, meus irmãos. Eu espero que os irmãos tenham compreendido o texto. Tenha compreendido o texto e a gente tem que estar firme, meus irmãos, na palavra do Pai, entendeu? Porque esses homens que estão aí, ó, eles querem ser adorados, eles querem até que os demônios se prostrem diante deles por um minuto, entendeu? Se a Escritura nos exorta que nem mesmo na presença que um homem, né, se ajoelhe diante de um homem, imagine um demônio se ajoelhar diante de um homem. Isso é idolatria, meus irmãos. O único que a gente tem que nós temos que ensinar, ó, honra e glória seja dada ao Criador, toda honra e toda glória seja dada ao Criador. Homem nenhum e demônio nenhum tem que estar se prostrando na presença de ninguém. Entendeu? Homem nenhum, demônio nenhum tem que estar
ajoelhado na presença de ninguém. Nem mesmo um demônio tem que se ajoelhar na presença de um homem. Sim, mas sim toda criatura dê honra e glória ao Eterno. Ele é o único digno de toda honra e toda glória. Então, quando você vê esses hereges ensinando essas coisas, pedindo para as pessoas fazerem essas coisas e que as pessoas são obrigadas a fazer essas coisas, até mesmo demônios, pode ter certeza, esse mel aí é do diabo, é Satanás, entendeu? E para eles dar veracidade às mentiras deles, eles dizem que a escritura foram adulteradas pelos próprios demônios, que a escritura foi feita de demônio para demônio, para justificar a loucura dessas pessoas. Mas tá aí, fica na paz, espero que compreendam, espero que entendam. E aqui, meus irmãos, é a pura verdade, tá? A palavra, a escritura é a verdade. Fica na paz.